No vilarejo de Espectro, encravado nas montanhas, havia um segredo que ninguém ousava mencionar. As ruas de paralelepípedo, os lampiões enferrujados e as janelas trancadas contavam histórias de um passado sombrio, guardadas nas sombras do medo. Poucos ousavam sair de suas casas após o pôr do sol, quando a lua cheia subia no céu, tingida de um vermelho sanguíneo. As lendas locais falavam de eventos trágicos e desaparecimentos misteriosos que aconteciam nessas noites. Naquela noite específica, um grupo improvável se reuniu na antiga mansão que coroava a colina do vilarejo. A mansão dos Mefistófeles, como era conhecida, diziam que ela havia sido palco de inúmeros rituais ocultos e que seus corredores ainda ecoavam os sussurros dos mortos. Uma reputação sinistra. As janelas quebradas e a vegetação densa ao redor apenas aumentavam seu ar de mistério e medo. Aos poucos, os convidados começaram a chegar. Cada um deles trazia um segredo, um passado que desejavam enterrar. Maria Clara, uma renomada escritora de romances de mistério, estava ansiosa para desvendar o enigma que rondava o lugar. Ao seu lado, o detetive Eduardo Vieira, conhecido por resolver os casos mais intrincados da capital, mostrava uma expressão séria. Havia ainda Beatriz, uma mística conhecida por suas premonições e leituras de tarot, e finalmente, Hugo, um jovem jornalista em busca de uma história que o catapultasse ao sucesso. O anfitrião, o excêntrico e recluso Sr. Damião, os recebeu com um sorriso enigmático. Ele era um homem de meia idade, com olhos que pareciam ver além da realidade. Sua voz era suave, quase hipnótica. Bem-vindos à mansão Mefistófeles, saudou ele, enquanto os conduzia ao salão principal. Esta noite, todos vocês terão a oportunidade de desvendar um dos maiores mistérios deste vilarejo. A lua vermelha. O salão estava decorado com velas pretas e cortinas de veludo vermelho. No centro, uma mesa de carvalho antigo, coberta com um mapa detalhado do vilarejo e vários artefatos misteriosos. A atmosfera era densa e carregada, aumentando a tensão e curiosidade dos convidados. Damião observava cada reação com interesse, preparando-se para revelar a lenda que os havia reunido ali. A lenda da lua vermelha remonta a séculos, começou Damião, com um tom solene. Dizem que ela aparece apenas quando uma grande tragédia está prestes a ocorrer. Muitas vidas foram perdidas nas noites em que a lua brilhava vermelha no céu. Esta noite, espero que possamos finalmente descobrir a verdade por trás dessa maldição. Os convidados ouviam atentamente, imersos na narrativa. Segundo a lenda, a mansão havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, um lugar de grande poder espiritual. Os primeiros colonizadores, desconhecendo a importância sagrada do lugar, começaram a construir suas casas e plantar suas lavouras. Logo, a maldição começou. As colheitas falhavam, os animais adoeciam e as pessoas desapareciam misteriosamente. A presença de espíritos inquietos era sentida por todos que ousavam se aproximar. Eduardo, com sua mente lógica e analítica, questionou: e o que nos faz pensar que esta noite será diferente? O que mudou desde então? Damião sorriu enigmaticamente e apontou para o mapa. Descobri algo interessante nos diários antigos de meus antepassados. Há uma passagem secreta, um túnel que leva a uma câmara oculta sob a mansão. Acredito que essa câmara seja a chave para quebrar a maldição. Intrigados, o grupo decidiu explorar a mansão. Guiados pela luz trêmula das velas, desceram uma escada em espiral que parecia não ter fim. O ar era frio e úmido, e o silêncio era interrompido apenas pelo som de seus próprios passos. Cada degrau parecia ecoar com histórias de um passado sombrio, aumentando a ansiedade dos exploradores. Finalmente, chegaram a uma porta de madeira maciça, decorada com símbolos estranhos e antigos. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Colocando as mãos sobre os símbolos, murmurou palavras em uma língua desconhecida. A porta rangeu e se abriu lentamente, revelando a câmara oculta. A atmosfera dentro da câmara era carregada de energia mística e mistério. Hugo, sempre curioso, pegou o livro e começou a folheá-lo. Este livro no centro da câmara, um altar de pedra estava coberto com relíquias antigas e um livro de couro negro. Contém rituais de proteção, disse ele, com os olhos brilhando de excitação. Se realizarmos o ritual corretamente,
poderemos quebrar a maldição da Lua Vermelha. Maria Clara, com sua experiência em mistérios, sugeriu: precisamos seguir cada instrução à risca. Qualquer erro pode ser fatal. O grupo concordou e começou a preparar o ritual. Acenderam velas em pontos estratégicos, desenharam símbolos no chão e recitaram encantos em uníssono. A tensão no ar era palpável, enquanto cada um se concentrava em sua tarefa. À medida que o ritual avançava, uma energia palpável preenchia a câmara. A lua vermelha no céu parecia pulsar com um brilho cada vez mais intenso, como se respondesse aos encantos proferidos no interior da mansão. O ambiente estava carregado de uma sensação de urgência e perigo iminente. No momento culminante, uma rajada de vento invadiu a câmara, apagando as velas e mergulhando tudo na escuridão. O coração de cada um batia acelerado. Então, um silêncio profundo tomou conta do lugar. A sensação de expectativa era esmagadora, enquanto aguardavam pelo desfecho do ritual. Quando a luz voltou, Damião, Maria Clara, Eduardo, Beatriz e Hugo estavam de pé no altar, respirando pesadamente. A maldição havia sido quebrada. A lua no céu retomara sua cor prateada. As sombras se dissiparam e, por um momento, Espectro voltou a ser um vilarejo comum. A sensação de alívio era tangível, mas havia uma inquietação latente. No entanto, enquanto os 5 subiam de volta à superfície, uma última sombra passou despercebida, sussurrando promessas de um novo enigma. O ar estava carregado de mistério, e todos sabiam que aquela não seria a última vez que enfrentariam os segredos sombrios de Espectro. A promessa de novos desafios pairava no ar, deixando todos com um sentimento de inquietação e curiosidade. Ao emergirem da mansão, foram recebidos por um céu limpo e estrelado. A vila de Espectro parecia pacífica e tranquila, mas os eventos da noite ainda pesavam em suas mentes. O grupo, agora unido por um laço de experiências compartilhadas, olhou para trás, para a mansão, com um novo entendimento de seu poder e dos segredos que guardava. Nos dias que se seguiram, a história do que aconteceu naquela noite se espalhou pelo vilarejo. Os moradores, inicialmente céticos, começaram a perceber que algo havia mudado. A lua vermelha não aparecia mais no céu, e a sensação de medo constante começava a desaparecer. Aos poucos, Espectro começava a recuperar sua normalidade, mas a curiosidade sobre o que realmente aconteceu naquela noite só aumentava. Hugo, o jovem jornalista, decidiu documentar a história em detalhes. Ele acreditava que o mundo precisava saber sobre os eventos sobrenaturais que ocorreram em Espectro. Trabalhou incansavelmente, entrevistando seus companheiros, revisitando a mansão e mergulhando nos antigos diários dos Mefistófeles. Seu objetivo era não apenas relatar os fatos, mas também entender a profundidade dos segredos que descobriu. Em uma manhã de outono, enquanto Hugo caminhava pela floresta ao redor da mansão, ele encontrou uma pequena abertura no chão. A curiosidade o levou a investigar. Ao iluminar o interior com sua lanterna, viu degraus que desciam para outra câmara oculta. Sussurros e um frio súbito o envolveram, e ele sabia que havia encontrado o próximo capítulo do Enigma da Lua Vermelha em uma manhã de outono. Enquanto Hugo caminhava pela floresta ao redor da mansão, ele encontrou uma pequena abertura no chão. A curiosidade o levou a investigar. Ao iluminar o interior com sua lanterna, viu degraus que desciam para outra câmara oculta. Sussurros e um frio súbito o envolveram, e ele sabia que havia encontrado o próximo capítulo do Enigma da Lua Vermelha. Com uma mistura de medo e excitação, Hugo decidiu que exploraria essa nova descoberta junto com seus companheiros. Sentia que estavam apenas arranhando a superfície de algo muito maior e mais antigo do que imaginavam. A sensação de um novo mistério iminente pairava no ar, prometendo mais noites de aventura e revelações no vilarejo de Espectro.
olhos no vento, histórias a contar, segredos de medo, difíceis de lidar. Sombras com medo sussurram meu nome, nas trevas me perco, sem rumo, sem fome. Noite eterna, terror que consome, histórias de medo onde o pavor se esconde. Pavor